Chegando ao cimo, ao cume dessa trajetória, desse caminho, destacamos que a isogenia, que foi tratada ao longo desses áudios que antecederam, faz parte de um contexto que é um contexto isológico, que advém do que se trata da escuta clínica do psicanalista voltado para o qualificativo da psicanálise, ou seja, o psicanalítico. Dessa forma, obtemos uma primeira referência desde que chegamos no campo do ter-ser, cuja formação indica o que é denominado como gozo fálico, naquilo que representa o designativo formador da clivagem, considerando o papel do eu e repercutindo no recalque como elemento fundamental para focalizarmos o inconsciente e o isso. É a instalação do que compõe tanto o separar como o superar-manter, tal como se conhece, logicamente, a partir do conceito hegeliano de Aufhebung, querendo afirmar que o estágio que sucede o embate entre a sinicidade e a não-nicidade, tradução para os termos Bejagung e Verneinung, traz consigo esse elemento que compõe o que é preservado, mas que irá surgir com o fato de que existe a volta do recalcado. O recalque comporta a volta do recalcado. Tal fenômeno surge desde quando o sentido, a alteridade e o fator fálico do gozo, guardando o estatuto da unidade / interseção, irá mapear o que aparece como uma firmeza no campo das substâncias e das relações, tal como é o que se dá quando a formalização sintomática se encontra com a bruma do objeto pequeno a, que não tem uma imagem especular. Assim, o psicanalista não estará guarnecido pelo conforto dado do que é apenas substantivo, pois o encontro marcado é com o aspecto relacional, que está vinculado ao psicanalítico. Podemos enfatizar o cumprimento do trânsito desde o que é substantivo pelo campo relacional, para abranger o rasgo do que é causa de desejo, representante psíquico da pulsão e fonte de gozo, o mais de gozar. É o que advirá como norteamento no que se coloca como fator de relevância a ser dimensionado pela condição de o inconsciente ser estruturado como uma linguagem. Na gruta mental das pessoas, inseridas que são no plano cavernal, estabelecido a partir dos vários campos formados pelas margens particulares que contêm o fluxo de cada um. Será visto que os sonhares podem proteger o sono, de maneira que o antes fora o perigo em serem devorados por predadores circundantes no ambiente em que viviam. E aí passam a fazer parte do mais íntimo, ganhando formato além do medo, pois advém com a forma do que se conhece por angústia.
Assim, o que antes eram sombras dançantes que levavam os hominídeos a imitá-las, adquiriram os contornos terrificantes dos assombros vivenciados pelas novas margens da relação com os outros. Esses predadores foram incorporados por cada um dos hominídeos e configurados a partir da alegria dançante das sombras geradas com a luminosidade protetora por onde circulavam, mas circundando o que pode vir a assustar durante o sono, pois sempre existirão os predadores desde quando se constitui o campo relacional instalado na convivência com o outro, acompanhando o que dissera Sartre acerca do inferno. O inferno são os outros. Com isso, vemos que o que Freud trouxe acerca da teoria sexual infantil, indicando que não estaria ligada apenas à filogenia, o meu caso de atrelar nessa formalização a ideia primeva de que todos serão contidos pelo contexto fálico de ter ou não ter o pênis, tal formulação indica o aparecimento e o estabelecimento da isologia. Não se deve esquecer que essa visão, dependente da perspectiva de que haveria um elemento fora desse contexto conjuntural, naquilo que foi descrito como pai primevo. Como se diz que existe um elemento que não está que está fora do domínio da falta, que é aquele que, estando fora do domínio da falta, instala exatamente a totalidade da abrangência dessa falta em todos. Por conta disso, a partir dos acenos dados pelo psicanalítico, não se trata apenas de uma filogenia que repercute no arcaico de um logos, que se estende pelas gerações, nem muito menos de uma ontologia, mas que ressalte o ser dado ao que estamos lidando como isologia, a qual se desdobra em várias isogenias, segundo a qual entramos no que se vê quando o tempo das coisas pessoais remontam até mesmo aos momentos primevos, e estabelecem a relação entre o formalismo sintomático e com as brumas do objeto nas suas três designações. É o que nos leva pelos caminhos dos qualificativos mostrados num livro e num filme, os quais levantou a questão dos desvios que o Estado produz e o tanto que a melancolia humana vive a grandiosidade de uma produção como a cristandade, como se fosse destituída dos valores que a inauguraram. Por isso, podemos seguir com um apêndice que expressa o pensamento de Kierkegaard e o Ekan de Bergman. Nesse apêndice, vamos ver como se dá toda essa ideia do processo digestório e que nos leva para nos contentarmos com a presença desse caminho da escuta do psicanalista, voltado para o psicanalítico, acerca daquilo que é falado como o sofrimento mental das pessoas.